Boa tarde, que dia feliz! Hoje, 17 de julho de 2021, uma data muito esperada, uma tarde muito esperada por nós, queridas. Boas-vindas! Vocês estão aí do outro lado da telinha. E vocês aqui presentes, muito obrigada. Seja bem-vinda no nome santo de Jesus. Esta é a nossa hora. Então, vamos lá. Sejamos todas bem-vindas, visitantes, acolhidas pela Igreja Batista Sinai. Visitantes, vocês entraram pela primeira vez, não é? Espero que vocês continuem vindo para esta celebração. Nós temos celebração dia de domingo, pela manhã, 10 horas, 19 horas. Venham, não deixe de vir, não. E dia de quarta-feira também, nós temos a programação da MCM Sinai. Exatamente. Vamos lá. Nesta hora, vamos orar, agradecendo a Deus a oportunidade de estarmos aqui. E vocês lá da telinha, me acompanhem em oração. Por hora te damos, Senhor. Pai querido e amado Deus, nesta hora tão feliz, neste santo lugar, nós marcamos o encontro com o Senhor. Pedimos ao Senhor que venha nos direcionar os nossos corações, a nossa mente, meu Deus, para ouvir a Tua voz, aprender mais de Ti, como o Senhor tem nos ensinado. Acontecemos aqui, estamos aqui, para louvar e engrandecer o Teu nome. Então, nós entregamos essa tarde nas Tuas dádivas mãos, e tudo que vai acontecer aqui, seja para a honra e glória do meu Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. O tema é um tema muito presente nesta época. É compaixão e graça. Então, nós estamos aqui com essa pandemia, né? Esta maneira que o povo está sofrendo muito. Né? E um sentimento típico, é um sentimento muito típico do ser humano, né? É que se caracteriza pela piedade e empatia, né? Em relação à tristeza alheia. Por isso, compaixão, né? Todos nós, os cristãos, principalmente os cristãos, estão com essa responsabilidade. Não, que não todos os seres humanos têm essa responsabilidade, não é? De ter relação assim com a tristeza e a alheia. Por isso, estamos aqui para ouvir, respeitar, orar, compartilhar o que temos, né? E com a graça de Deus, no sobrenatural de Deus, né? Concedido por Deus essa dádiva para todos nós. É um dom gratuito de Deus, ser assim, amável, cuidadosos com os nossos entes queridos, aí os vizinhos, os vizinhos principalmente, a família, né? Então, esse cuidado é um fator revelador do amor de Deus por nós. E agora nós vamos estar louvando ao Senhor, não é? Para ficar mais assim, atenção, vamos louvar, venha louvar conosco, em nome de Jesus. Amém? Graça e paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós, com a gente, né, mulheres, nessa tarde de mulheres linda, onde Deus com certeza quer falar comigo e com você. Então abra seu coração. E eu queria ler o versículo tema dessa tarde de mulheres, que se encontra em Atos, capítulo 4, dos versículos 32 ao 35. Fala assim: da multidão dos que creram, eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça.
pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. A tarde de hoje, o tema central é compaixão e graça. É o que Deus tem por nós. Graça, favor imerecido. Compaixão, Deus entrou na nossa miséria, na nossa fraqueza, no nosso sofrimento, para nos libertar e nos dar vida. Então, em nome de Jesus, um dia, todas nós, em nome de Jesus, nos dobraremos e confessaremos a esse Deus como único e suficiente Senhor e Salvador. Vamos louvar juntas. Os reinos vão se abalar com a volta, com a presença, com o poder de Jesus Cristo. Aleluia! Você pode usar sua mão assim em casa, ó, onde você estiver. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Então diga mais uma vez: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Diga mais uma vez: os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Jesus é o nosso rei, para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Diga mais uma vez: teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Diga mais uma vez: a tua igreja, você igreja, tua igreja te adora, a tua igreja te adora. Paizinho querido, visita ela que está do outro lado, Senhor, e que precisa do toque do Senhor no coração. Tira toda angústia, toda tristeza e salva para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém.
temos desenvolvido esse projeto com vários braços, atendendo à necessidade da nossa cidade. Nós evangelizamos dentro das unidades prisionais e surgiu a necessidade de trabalharmos atendendo as famílias. A tenda ela é uma dádiva de Deus, porque quando a gente chega para visitar nosso marido, filho, ou sobrinho, quem for, que a gente vem visitar aqui no presídio, quando a gente chega cansado, a tenda apoia a gente, ela abraça a gente. Procura se interessar pela gente, procurar saber como é que tá indo, como é que está sendo nossa visita, como é que foi nossa semana, nosso dia. Então isso é maravilhoso. Ter alguém, sabe, que se preocupe com a gente. Quando chegamos aqui com nossos problemas a respeito de nossos maridos que estão presos, sempre tem uma palavra amiga para dar, né? E sempre, a gente chega aqui angustiado e sai daqui com o coração bem, né? Porque a palavra não é da pessoa, mas é sim a palavra de Deus, é muito bom. Sem a tenda aqui era horrível. Porque não tinha quem apoiasse a gente para incentivar a gente vir visitar, né? Porque sem a tenda aqui não era nada. Depois que vocês da tenda vieram para aqui, melhorou tudo. Que aqueles acham a palavra de Deus, que conforta os corações, que muitos vêm precisando, né? Dessa informação de Deus, até para ter um acalento nessa, porque não é fácil, né? O constrangimento de sair da sua casa e vir até um presídio não é fácil. São tantas necessidades que nós temos tido um olhar focado também na criança que entra no sistema prisional e por isso esse ano estamos lançando a Brinquedoteca Inclusiva, que é esse foco de atenção para tirar a criança dessa situação onde ela se encontra hoje, num contexto de conflito, onde os pais se encontram e na maioria das vezes ocorrem muitos conflitos. E queremos atuar com essa criança, levando a palavra de Deus e deixando num ambiente mais sereno, mais tranquilo para ela. A Integra é um braço da evangelização, do Ministério de Evangelismo, que atua ali em Sussuarana, né? É o Reintegra aqui de Jamaica. E temos também Simões Filho, que foi o nosso primeiro núcleo de atuação, que hoje, graças a Deus, temos um apoio da igreja, um apoio total, com uma extensão lá em Simões Filho e que atendemos mais de 700 crianças com esse olhar de amor para crianças que estão em situação de risco. Continue ajudando, porque esse projeto é maravilhoso. E nós necessitamos disso, sim, porque é perfeito, né? Então aqui a gente encontra tudo que a gente não tem lá fora. Então peço a vocês que continuem ajudando. Fazer parte desse projeto, levar a palavra de Deus, é de muita alegria. Isso traz felicidade ao nosso coração, sabendo que Deus tem olhado para essas pessoas. E eu entendo que nós estamos atuando onde Deus está agindo. Gostaram? Ah, que maravilha! Como o ser humano trabalha com o outro. Que felicidade! Vocês ouviram Jessizane? Olha lá no presídio. Olha, visita aquele presídio, gente. É maravilhoso saber que lá tem um ser humano. E essas meninas lá na tenda, a Jessizane trabalha com aquelas crianças, aquelas mulheres. Oh, mas tem compaixão, é compaixão de Deus, tá? Ela está ali para fazer aquilo que eu e nem você está. Ela está ali, ela foi escolhida. Olha, nós somos escolhidas para fazer esses eventos que Deus mandou. Agora vamos presenciar outro vídeo lá do Ribeirinhos. Vamos lá, vamos assistir. Daqui a pouco eu digo o nome da moça para vocês. Olá, irmãs. Eu sou a Francis, esposa do Roberval, mãe do Oliver e do Bernardo. Roberval, muitas conhecem, é filho da ilustre Dona Célia, faz os melhores pãezinhos aí de Salvador. E eu sou de Jaguaquara, mas fui muito bem acolhida pelas irmãs, pela igreja, no tempo que estivemos aí na Bahia, enquanto a gente ainda não morava. A irmã Lília me convidou para falar com vocês um pouquinho do desafio que é ser mulher no Campo Ribeirinho, tão longe de casa e
conhecer, né, um pouco da minha realidade. Bom, como mulher no campo missionário, na cultura ribeirinha a gente encontra vários desafios em relação à cultura, em relação à comida, em relação ao clima, em relação à casa que é de madeira e exige vários cuidados diferentes, né, de uma casa de alvenaria comum. E a gente passa por esses desafios e faz parte da nossa vida. Onde a gente for, a gente vai encontrar desafios. Mas eu separei alguns desafios relacionados a áreas da nossa vida aqui no Amazonas que para mim tem sido realmente um desafio. As outras coisas a gente aprende a lidar, mas são desafios que eu acredito que eu vou levar para a vida e aonde eu for, né, eles vão estar com a gente. E Deus vai estar trabalhando na minha vida, na nossa família, através deles. Outros, né? E as mulheres, esse é o meu sonho, que elas percebam que elas são a solução para o problema que elas estão vendo. As filhas, as sobrinhas, as vizinhas, as amigas, elas podem discipular, elas vão até fazer isso muito melhor do que uma pessoa que chega de fora e tem toda uma adaptação a se fazer, né, em relação à forma de falar, a cultura, a aprender, a visão de mundo, a cosmovisão. Então, a minha oração é que daqui a uns 2 anos, né, é um prazo assim, a curto prazo, né, a gente já tenha mais mulheres discipulando outras mulheres que estão treinando outras mulheres para que assim a igreja possa crescer. Não só em número, mas principalmente em maturidade, em sabedoria, em conhecimento de Deus, em uma vida piedosa que demonstre isso, né? Graças a Deus essa igreja já tem 19 anos, comemoramos esse último mês. 19 anos, já passou um pouco da fase da gente sair evangelizando de casa em casa, que toda a comunidade já conhece, já ouviu falar. Tá na hora agora da igreja crescer e demonstrar na prática, né? O que é ser cristão, como é viver uma vida cristã, independente da cultura, porque a Bíblia ela está acima da cultura, independente daquilo que a cultura diz, a Bíblia está acima disso, né? Então, meu desafio, é um desafio para mim, Deus tem colocado no meu coração, esse trabalho com o discipulado com as mulheres, o sonho de trabalhar com as meninas, com as mais novas. Infelizmente eu não tenho capacidade para isso, né, em relação a tantas outras demandas, mas o sonho de que as mulheres enxerguem isso e vejam isso e cresçam e amadureçam e busquem a Deus e tomem essa iniciativa, né, não só para a igreja crescer, mas para a igreja amadurecer, para que elas amadureçam e para que elas desenvolvam um relacionamento íntimo com o Senhor, além da igreja, fora da igreja, na casa delas, no dia a dia delas, quando está na beira lavando roupa, lavando a louça, quando está jogando futebol. As mulheres aqui gostam muito de jogar futebol. É um déficit meu porque eu não jogo nada. Então, até no campo, na hora lá quando explode e tal. Como é, né, ser cristã? Qual é o testemunho, né? Na casa, a forma como disciplina os filhos, educa os filhos. Na forma como pega uma jovem que está lá sem fazer nada e chama para ensinar alguma coisa, ou para passar um tempo, ou ter uma conversa relevante que traga transformação pela palavra na vida dessa pessoa. Então esse é o nosso sonho, é o meu sonho, né? E peço que as irmãs estejam orando por isso. Bom, um dos desafios que eu tenho enfrentado aqui é o desafio de aprender a ser esposa de pastor, né? Casei muito nova, fui logo pro seminário com o Roberval, e de lá a gente veio direto pro campo missionário. Eu lembro que quando era mais nova, eu sempre observava as mães das minhas amigas que eram esposas de pastores, né? E agora o papel se inverteu, estou aqui eu nesse papel, e para mim tem sido um desafio a lidar com as expectativas, tanto da igreja, quanto as minhas próprias, quanto a do meu esposo. O desafio de como ser uma esposa que incentiva, que motiva, que cuida. Esse é um desafio para mim, tenho aprendido muito e acredito que eu tenho muito a aprender ainda. Um outro desafio que eu tenho passado por aqui é o desafio de ser mãe. Cheguei aqui ainda com o Bernardo, ainda com 2 aninhos, temos o Oliver, quase 2 anos agora, e ainda tem mais um vindo na barriga. Então, o desafio de ser mãe é uma cultura diferente, onde as coisas que a gente é acostumado a ter na cidade a gente não tem. As facilidades de uma energia constante, de encontrar frutas e variedades de coisas que a gente possa nutrir os nossos filhos.
né, de alimentação fisicamente, recursos que a gente tem na cidade e não tem aqui, a gente tem que aprender a lidar com isso. Então, tem esse desafio de aprender a lidar com a realidade daqui, né, com o que a gente está acostumado e com o que a gente não está acostumado a encontrar. A dificuldade de ter que ir para a cidade só uma vez no mês, e aí o que a gente trazer da cidade é o que a gente vai ter para o mês inteiro. E como administrar tudo isso, legumes, verduras, para durar um tempo, né, para que a gente possa realmente cuidar da nossa saúde, da saúde dos nossos filhos, e lidar com aprender a nadar. Eu não sei nadar, eu tenho que aprender, ver o meu filho caindo no rio, feliz da vida, de colete, mas feliz da vida, e encarar isso como uma coisa natural, para que o meu medo não passe para ele, né? Tenho até que aprender a nadar, isso é um outro desafio. Mas esse é um dos desafios, né? Além do cuidado e da criação e da educação dos filhos, né? Eu tenho dado aula já para o Bernardo desde o ano passado. A gente já vai começar com o Oliver também, então a educação aqui vai ser em casa. Devido às várias limitações, né, da comunidade, da região. E é uma forma que a gente tem como nutrir e prover isso para eles de uma forma melhor. E basicamente em relação a esposa e mãe, esses são os meus maiores desafios. Bom, um outro desafio é em relação ao ministério, né? Quando a gente chegou aqui, a intenção era a gente passar 1 ano ao lado de um pastor, para que a gente aprendesse, convivesse com a realidade, aprendesse com eles, né, sobre o ministério, sobre a vida aqui em família, enfim. Só que o quadro mudou um pouco, né, no processo antes da gente chegar, e a gente chegou já o Roberval assumindo a igreja. Então esse foi um grande desafio pra gente como família, assumir uma igreja, nós sem nenhuma experiência, né. Deus tem nos capacitado, nos ajudado muito, sem dúvida o que tem dado certo foi Deus que conduziu isso. Mas é um desafio, e particularmente como mulher, né, que é o que a irmã Lília pediu que eu falasse, é o desafio de como eu posso ajudar as irmãs aqui, né. Inicialmente o meu ministério tem sido diretamente com as mulheres da igreja, né, e o meu desafio é mostrar e ensinar e trazer maturidade através da palavra, estudos, né, a gente tem feito discipulado, existe um grupo de mulheres, mas o foco e o meu desafio e o que eu tenho passado para elas é a necessidade da gente olhar para a Bíblia, lembrar lá do que está escrito em Tito, né, que as mulheres mais velhas devem instruir e ensinar as meninas, as mulheres mais novas, a amarem seu marido, a serem piedosas, a viver uma vida de santidade. E esse é o meu desafio. A gente tem feito grupos de estudo, né, de discipulado. Eu tenho discipulado algumas mulheres que têm discipulado outras mulheres. E o meu sonho é que isso cresça, aumente, porque a demanda da igreja é muito grande, não só em mulheres, mas temos um grupo muito grande de jovens. Infelizmente eu não tenho como assumir os jovens, eu não tenho como assumir as moças, né, as mulheres, e dar aulas de ABD e suprir tantas outras necessidades que estão aí. E infelizmente a gente não tem condições, né, pessoais, não temos tantas pessoas para isso. Em relação à demanda também da casa, do cuidado com a família, com as crianças. O mistério do Roberval também, né, a gente tem priorizado as saídas, as visitas constantemente dele. Quando a gente pode, a gente vai junto. A ideia é a gente fazer isso em família. Nem sempre é possível, né, por conta das crianças, e agora, do início dessa gestação, eu tenho passado mal algumas vezes. Mas esse é o nosso sonho, esse é o desafio que Deus tem colocado no nosso coração, é mostrar que as mulheres estão aí e Deus nos usa. Não precisa de um missionário vir para cá para trabalhar com as moças, que é uma necessidade tão grande da igreja. Se olhar para a Bíblia, a gente pode ver que a gente pode discipular outras, né? E as mulheres, esse é o meu sonho, que elas percebam que elas são a solução para o problema que elas estão vendo. As filhas, as sobrinhas, as vizinhas, as amigas, elas podem discipular, elas vão até fazer isso muito melhor do que uma pessoa que chega de fora e tem toda uma adaptação a se fazer, né, em relação à forma de falar, a cultura, a aprender, a visão de mundo, a cosmovisão. Então, a minha oração é que para que daqui a uns 2 anos, né, é um prazo assim, a curto prazo, né, a gente já tenha mais mulheres discipulando outras mulheres que estão treinando outras mulheres para que assim a igreja possa crescer.
não só em número, mas principalmente em maturidade, em sabedoria, em conhecimento de Deus, em uma vida piedosa que demonstre isso, né? Graças a Deus essa igreja já tem 19 anos, comemoramos esse último mês. 19 anos, já passou um pouco da fase da gente sair evangelizando de casa em casa, que toda a comunidade já conhece, já ouviu falar. Tá na hora agora da igreja crescer e demonstrar na prática, né? O que é ser cristão, como é viver uma vida cristã, independente da cultura, porque a Bíblia ela está acima da cultura, independente daquilo que a cultura diz, a Bíblia está acima disso, né? Então, meu desafio, é um desafio para mim, Deus tem colocado no meu coração, esse trabalho com o discipulado com as mulheres, o sonho de trabalhar com as meninas, com as mais novas. Infelizmente eu não tenho capacidade para isso, né, em relação a tantas outras demandas, mas o sonho de que as mulheres enxerguem isso e vejam isso e cresçam e amadureçam e busquem a Deus e tomem essa iniciativa, né, não só para a igreja crescer, mas para a igreja amadurecer, para que elas amadureçam e para que elas desenvolvam um relacionamento íntimo com o Senhor, além da igreja, fora da igreja, na casa delas, no dia a dia delas, quando tá na beira lavando roupa, lavando a louça, quando tá jogando futebol. As mulheres aqui gostam muito de jogar futebol. É um déficit meu porque eu não jogo nada. Então, até no campo, na hora lá quando explode e tal. Como é, né, ser cristã? Qual é o testemunho, né? Na casa, a forma como disciplina os filhos, educa os filhos. Na forma como pega uma jovem que tá lá sem fazer nada e chama para ensinar alguma coisa, ou para passar um tempo, ou ter uma conversa relevante que traga transformação pela palavra na vida dessa pessoa. Então esse é o nosso sonho, é o meu sonho, né? E peço que as irmãs estejam orando por isso. Bom, é isso. Eu quero agradecer a vocês, a irmã Lília, o privilégio de poder estarmos juntos aqui. Eu não sei, no dia eu vou tentar estar junto, tá? Com vocês. Eu não sei se vai ser possível por conta da internet, ela falha muito, às vezes funciona, às vezes não, inclusive a gente está sem energia agora. Então, eu espero que seja possível estar com vocês, até me assistindo também, né? Mas muito obrigada pelas orações, pelo cuidado, pelo todo o carinho que a igreja tem com a nossa família. Até logo, igreja, até logo, mulheres, bom encontro para vocês, que Deus abençoe e continue. Salmo 139 fala que Deus nos sonda. Faz essa oração agora, pede para o Senhor sondar o teu coração. Ele te conhece. Mas olha, deixa eu te contar uma coisa. Pare aí, feche os olhos e se imagine em um barco, no meio do mar, numa noite muito escura, onde o céu não tem estrelas, onde o vento bate forte, você se sente completamente perdido dentro desse barco. E de repente, quando você olha para frente, você avista um farol. Ah, que alegria! Agora você tem um norte para ir, agora você não está perdida. É isso que Deus quer fazer de mim e de você. Um farol que brilhe sobre esse mundo que jaz em trevas. Você e eu somos a luz do mundo e Deus quer nos usar com compaixão, com graça, para resgatar perdidos, para resgatar as pessoas que estão na escuridão. Aleluia. Vamos orar juntas. Aleluia. Sonda-nos, Senhor. Eis-nos aqui, Deus, para fazer a Tua vontade, Pai. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor.
Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta, Pai, quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. E então, eis-nos aqui, Pai, usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, sobre o abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me. Fala, sonda-me, quebranta-me, transforma-me e enche-me e usa-me, Senhor, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Diga mais uma vez assim, ó. Sonda-me, quebranta-me, transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Aleluia. Graça e paz, irmãs. Que felicidade, mais uma vez, estarmos aqui juntas para glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Que coisa maravilhosa, né? No mês de missões estaduais, nós vemos os trabalhos desenvolvidos pelas missionárias. Que coisa maravilhosa, né? Só pode ser dom de Deus. São pessoas chamadas para o trabalho do Senhor. Como nossa irmã falou anteriormente, o tema da nossa tarde é o quê? Compaixão e graça, compaixão pelas almas perdidas. É isso que todos os cristãos têm que ter. E nós somos MCM, Mulheres Cristãs em Missão. Então, nossa missão é ganhar almas para o reino do Senhor. E agora nós temos hoje uma pessoa muito especial, que vai ser a preletora desta tarde. Ela é nossa missionária Soraya Machado, uma serva de Deus, pessoa escolhida por Deus e chamada por Ele. Hoje nós ficamos muito felizes, não é? Com o que nós já vimos, mas nós vamos dar continuidade. Ela é uma pessoa que é muito amorosa, é uma pessoa que pensa só em servir ao Senhor. Vocês vão ver o trabalho maravilhoso que ela tem desempenhado ao longo da sua vida.
Ela é casada com o pastor Humberto Machado há 40 anos. Tem uma família abençoada e abençoadora. Ela tem 3 filhos, 2 homens e uma mulher. Os 2 homens são pastores e a mulher é missionária. Soraya Machado é uma pessoa que pensa só em desenvolver um trabalho para a glória de Deus. Ela é formada na área de humanas e cursou o Seminário Batista do Nordeste. É uma missionária que está na Junta de Missões Nacionais. Trabalhou na Convenção Baiana, idealizadora do projeto dos SOS Presídio. Foi diretora da Penitenciária Estadual Feminina de Vitória do Espírito Santo. Coordenou o projeto APAC. Em São Paulo, idealizou o projeto Cristolândia, da Junta de Missões Nacionais, atualmente em Salvador. Idealizou o projeto Radical Metropolitano, da Junta de Missões Nacionais, onde está atuando como coordenadora na plantação e revitalização de igrejas. Hoje, com 29 frentes missionárias servindo no campo baiano. Glória a Deus pela vida dessa mulher. Glória a Deus pelo serviço que ela tem prestado. Tem só vivido para a glória de Deus, só vivido para abençoar vidas. Justamente essa pessoa é uma pessoa que tem muito da graça de Deus e sabe agradecer, né? Que nesta tarde o Senhor a use poderosamente. Deus continue te abençoando, irmã Soraya Machado. Louvado seja Deus pela vida de todas vocês, nesse momento tão especial que estamos celebrando a Deus e juntos podemos louvar ao Senhor. Que prazer estar junto com vocês para contemplar a beleza do nosso Deus e passar experiências do nosso campo missionário e como Deus tem nos abençoado. Obrigado, irmã Celeste, pelo privilégio que concede de junto poder celebrar ao Senhor junto com vocês e estar junto, trazendo experiência do nosso campo missionário, nesse momento tão especial com a MCM, aonde celebramos ao Senhor. Que Deus possa continuar abençoando a cada uma de vocês, o nosso abraço, o nosso carinho de todos os missionários que muito amam essa igreja, e todos os irmãos e irmãs que estão juntos celebrando nesse momento. Eu quero convidar a você, minha querida irmã e irmão, a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e o versículo de número 18. Eu vou estar lendo e você pode me acompanhar, que eu vou ler aqui Mateus, capítulo 4, e versículo número 18, e diz assim o texto da palavra do Senhor. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Todos precisam da graça de Deus. Vamos orar? Louvado, engrandecido seja o teu nome, Senhor. Como é bom estarmos na tua presença. Que nesse momento em que juntos paramos para celebrar o teu nome, que toda honra, toda glória seja para ti. Já ouvimos a tua fala, Senhor, através dos cânticos, das orações, e agora te suplicamos, continua falando-nos através da tua palavra, assim como já nos falou nessa tarde, que o Senhor continue nos falando e que a tua palavra ache nos nossos corações lugar para germinar, para crescer, para florescer. E que toda honra e toda glória seja para o Senhor. Recebe o culto que nós ofertamos a Ti, Senhor. A nossa vida em forma de culto, de gratidão a Ti.
porque o Senhor é bom e tem cuidado de nós. Nós te agradecemos pelo dom da vida, pelo privilégio de vivermos em família. E abre os nossos olhos, desanuvia os nossos olhos para compreendermos a Tua vontade e fazermos a Tua vontade para a glória do Teu nome. Nós oramos, Pai, agradecidos em nome do Senhor Jesus. Amém. Minha querida irmã, nós estamos vivendo dias difíceis, de lutas, de dificuldade, de tantas adversidades. Mas é dia de aprendizado, dias que nós estamos aprendendo a reconstruir a nossa vida. É tão tremendo pensarmos sobre isso, porque aprendizado é mudança. Aprendizado é mudança, porque se eu ouço, se eu vejo, mas se eu não mudo, eu não aprendi nada, tá? E eu quero começar falando isso sobre a vocês. Porque aprendizado é mudança. Eu aprendo, eu mudo. Se eu não mudar, eu não aprendi nada. Eu passo por lutas, por dificuldades, por problemas, por adversidade. E se não houver a mudança, o aprendizado não se concretizou em minha vida. É tão tremendo falarmos sobre isso, porque o aprendizado é um fenômeno que relaciona-se ao ato de aprender. E Jesus é o mestre, que está o tempo inteiro nos ensinando. Quando você se debruça para ler a palavra de Deus, você vai ver o tempo inteiro Ele está nos ensinando. E toda a sua vida, em toda a sua trajetória, Ele está sempre nos ensinando. Ele foi sempre e é chamado de mestre. E só é chamado de mestre quando tem um colegiado e segue-se um colegiado junto com ele. É tão interessante porque a revista Ultimato, um tempo atrás, saiu uma matéria falando sobre Jesus como mestre. E eu quero compartilhar com você e olha o que diz. Jesus, o líder amoroso, Jesus, o líder íntegro, Jesus, o líder corajoso, Jesus, o líder fiel, Mateus 26, 39, Jesus, o líder focado em sua missão, Lucas 9, 18 a 22. Ele era o mestre por excelência. Em todos os tempos, ele estava ensinando-nos algo. Quando dormia, quando comia, ele estava ensinando-nos. Na tempestade, quando você vê lá em Mateus capítulo 8, do verso 23 ao verso 27, em meio à tempestade, ele estava ensinando-nos a confiar, que ele está na proa do barco. E no meio das tempestades das nossas vidas, das dificuldades, das adversidades, nós precisamos entender que Ele continua na proa do nosso barco, que Ele não nos deixou à deriva, Ele está conosco em todo o tempo, Ele continua conosco. Ao olhar para as coisas mais insignificantes, Ele estava a nos ensinar. Ele olhava para o lírio e ensinávamos. Ele olhava para os pássaros e ensinávamos. Ele estava sempre ensinando. Olhe para os lírios, olhe para os pássaros. Não ajunta em celeiros. E vosso Pai Celestial o alimenta o tempo inteiro. Por que andais ansiosos pelo que haveis de comer e pelo que haveis de vestir? Se o vosso Pai cuida dos pássaros, não cuidará de você? Como nós precisamos aprender. E o aprendizado é mudança. E isso que Jesus queria que concretizasse na minha vida e na sua vida. Por isso, em todo o tempo, Ele estava ensinando. Porque o líder precisa entender sobre isso. E nós precisamos entender sobre isso. Então,
Não houve, não há e não haverá nenhuma escola que ensine como essa, que foi dos discípulos andar com o Senhor Jesus. Eles estavam na comunhão, no partir do pão, na oração, mas eles não conheciam a Jesus. Durante 3 anos, eles foram chamados pelo Senhor Jesus. Eles foram chamados, largaram tudo, conforme nós lemos aqui no texto. Eles estavam na comunhão, no partir do pão, na oração, mas eles não conheciam Jesus. Não houve, não há e nem haverá seminário, escola, faculdade como essa, que andar 3 anos paulatinamente, lado a lado com o Senhor Jesus, conforme os discípulos andaram. Mas eles não conheciam a Jesus. Eles estavam ali vivendo o aprendizado, mas não conheciam a Jesus. Na comunhão, no partir do pão e na oração. Estavam ali o tempo inteiro, caminhando com o Senhor Jesus. Lembra da multiplicação dos pães? A primeira multiplicação. E Jesus disse, dai-lhe vós de comer. E Filipe disse, Senhor, como vamos dar de comer para essa tão grande multidão? E Jesus pega então o que tinha ali, um garoto com 5 pães e 2 peixinhos. E ora, e manda os 5.000 homens sentar, porque não contou as mulheres e as crianças. E depois multiplica os pães, o peixe, alimenta a multidão. E no final da história sobra-se 12 cestos. 12 cestos, cheio, para cada um dos discípulos carregar. Para entender, para eu e você também entendermos que nós somos apenas carregadores de cestos. Que o milagre é dele, a honra é dele, a glória é dele. E nós somos apenas os carregadores de cesto. É ele que faz o milagre. Ele que pega a quantidade mínima e faz o milagre, porque é para a glória dele. E alimentou toda a multidão. E sobraram 12 cestos para os discípulos carregar. Para os discípulos entenderem que eles eram apenas meros carregadores de cestos. Mas com todos esses ensinamentos, os discípulos não entenderam, não aprenderam. Eles estavam o tempo inteiro com Jesus na comunhão, no partir do pão, na oração, na ressuscitação de vidas da filha de Jairo, de Lázaro. Mas não compreendiam, não aprenderam. Caminhavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus. Quando Jesus disse que é o pão da vida, um perguntou para ele, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus então disse, eu estou o tempo inteiro com você, e você me pergunta que basta mostrar o Pai? Você não sabe que quem vê a mim, vê o Pai? Eles andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Quando você lê o Evangelho de Mateus, no capítulo 3, você vai ver então a história de João Batista. Em João, no capítulo 1, versículo 29, João Batista, ao encontrar-se com Jesus, diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No Evangelho de Mateus, no capítulo 3, quando João encontra-se com Jesus, ele diz então, eis que vem aquele que não sou digno de amarrar as alparcas dos seus pés. E ao encontrar-se com Jesus, João então diz, Senhor, eu que careço que ser batizado por ti. E Jesus diz, é para que se cumpra a Escritura. E naquele momento crucial, lá está o Jordão, está João, está Jesus. E Jesus é batizado por João. E naquele momento ímpar, daquele encontro maravilhoso, aonde Jesus é batizado, o céu abre-se. E o Espírito de Deus vem em forma como se de uma pomba.
a voz que brada do alto céu dizendo: eis o meu filho amado em quem me comprazo. Que encontro maravilhoso! Ali estava a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. João Batista e todos que ali estavam viu então a presença de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas João, quando foi preso, encarcerado, quando você lê lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, você vai ver então que João, atrás das grades, quando foi preso, manda perguntar a Jesus se ele é mesmo o Messias ou se há de vir um outro. E Jesus manda dizer para João: olha, João, os cegos veem, os mudos falam, o evangelho está sendo pregado, os mortos são ressuscitados, e ai daqueles que se escandalizar em mim. Andavam com Jesus, mas não conheciam a Jesus. Estavam na comunhão, no partir do pão, na oração, mas não conheciam a Jesus. Não conheciam a Jesus. E é tão tremendo quando pensamos que no ápice do cristianismo, na crucificação, todos abandonaram o Senhor Jesus. Todos. A gente lembra sempre de Pedro, que o negou, mas todos abandonaram a Jesus. Pedro negou, todos fugiram. Tomé disse: eu quero colocar o dedo lá para ver se realmente ele ressuscitou. Foram 3 anos de aprendizado, mas eles não conheciam a Jesus. Andavam com Jesus, mas não conheciam Jesus. Estavam na comunhão, no partir do pão, na oração, mas não conheciam a Jesus. No momento crucial da crucificação, todos abandonaram a Jesus. Foram embora. Pedro negou. Todos partiram. E meus irmãos, Jesus ressuscitou. Aleluia! Glória a Deus! E após a sua ressuscitação, ele vai em busca de todos eles. Pedro voltou a pescar. E não só voltou a pescar, levou todos os outros com ele, porque era um líder nato. E Pedro ficou tão decepcionado, porque todo o seu sonho havia acabado, e voltou a pescar. E ele foi pescar. E outros foram com ele. E ele foi pescar e passou a noite inteira pescando. E não pegou nada. Quando você lê lá o Evangelho de João, no capítulo 21, você vai ver que ele passou a noite inteira pescando. Não pegou nada. E então, ele ouve aquela fala na beira da praia: você pescou alguma coisa? Ele disse: passei a noite inteira pescando. Não peguei nada. Lance a rede do outro lado do mar. E sobre a fala do Senhor, ele lançou a rede do outro lado do mar. Pegou 153 grandes peixes. Quando ele identifica a fala que é Jesus, ele lança-se ao mar. E ao chegar na praia, a rede que não rompeu, lá estava pronto a ceia. E então, naquele momento crucial, o Senhor Jesus faz a pergunta para Pedro: você me ama, Pedro? Apacenta o meu rebanho. Você me ama, Pedro? Apacenta as minhas ovelhas. Você me ama, Pedro? Apacenta os meus cordeirinhos. Pedro, quando você de fato se converter, você vai apacentar a minha igreja. Você de fato vai fazer uma grande diferença. E termina o Evangelho de João dizendo assim: há, porém, muitas outras coisas que Jesus fez, que se for contar, não haverá livro que eu poderá escrever. Lembra dos 2 discípulos no caminho de Emaús? Andaram com Jesus, mas não conheceram a Jesus. Minhas irmãs, nós estamos em pleno século XXI, vivendo uma pandemia,
Já estamos há 16 meses vivendo esse drama. Drama de luto, mais de 500 mil mortos. Nós estamos vivendo uma era de dores, de luta, de dificuldade. O nosso país está em choro e em prantos. O nosso país está vivendo uma grande onda de morte, de luto. Não tem uma família brasileira que não está chorando pelo luto. Quantas famílias estão dizimadas pelo luto? Famílias sua, famílias minha, pessoas que estão chorando, pessoas que estão sofrendo. Mas além de tudo isso, eu quero dizer para você que a minha família e a sua família são famílias que têm Cristo no coração. São pessoas que estão voltando para o lar, voltando para casa. Recentemente, a família de uma grande amiga minha, um pastor amigo nosso, pastor Hamilton, eu estava em São Paulo cuidando da minha filha, que está acometida de câncer, e fazendo um tratamento muito longo. Missionária Joana, com 30 e poucos anos de idade. E durante essa pandemia, o projeto que ela trabalha não parou nenhum dia. São 2.000 refeições todos os dias. Todos os dias, cuidando das pessoas. Quando Priscila, a esposa do pastor Hamilton, mandou uma mensagem para mim dizendo assim: pastor Hamilton voltou para casa. E eu não entendi aquela fala daquela irmã, porque ela quis dizer então que ele partiu para a glória. E eu quero dizer a você, minha irmã, quantas pessoas nossas estão partindo para casa, voltando para casa. Eu quero dizer que nosso povo está de luto. E nós estamos vivendo o luto trancafiado dentro de casa. Mas o povo está com fome. Está com fome, literalmente com fome, com dor. E nós que andamos com Jesus na comunhão, no partir do pão, na oração, estamos vivendo trancafiado dentro de casa, como se nada tivesse acontecendo. Perdoe-me dizer-lhes isso. As pessoas estão chorando, as pessoas estão clamando. A Convenção Batista Baiana traz esse ano o seu tema dizendo: reaja, lute, reaja. E chegou a hora da igreja do Senhor reagir. Nós estamos trabalhando em mais de 20 campos missionários no Projeto Radical. Aonde eu passo, as pessoas estão dizendo: missionária, eu estou com fome. Eu estou com fome. Meus filhos estão com fome. As escolas estão fechadas. As escolas que têm a refeição para complementar. As crianças estão com fome. Na Gamboa, eu não tenho condições mais de dar comida, porque não tenho cesta básica. Então eu estou dando café da manhã. Sábado, ontem eu estava lá, 6 horas da manhã, debaixo daquela toda chuva, dando café da manhã com 200 pães, porque eu não tenho como dar comida. E nós precisamos pensar que as pessoas estão com fome, estão com sede. As pessoas estão carentes de Deus, carente de carinho. Eu não posso sair de casa pela minha idade, pelos meus problemas, mas eu posso ajudar, eu posso contribuir, eu posso orar, eu posso fazer alguma coisa. Eu não posso esquecer que o mundo está em luto. Eu ando com Jesus na comunhão, no partir do pão, da oração, e eu não posso esquecer da missão que Ele colocou em minhas mãos. Cuidar das pessoas. Esse é um momento de dor, de luto, de pranto. Por onde você passa, as pessoas estão clamando. Talvez você não tenha saído às ruas,
Mas durante toda essa pandemia, nós temos trabalhado no bairro da Paz, no Parque São Cristóvão, em Mata Escura, lá na Gamboa, em Massarandupió. Há mais ou menos 15 dias atrás, lá em Subaúma, nós abrimos uma frente missionária. Você sabia que lá em Subaúma não tem uma igreja batista? E nós plantamos uma igreja há 15 dias atrás. Tinha pelo menos 20 pessoas. E nesse momento que plantamos essa igreja, tivemos 3 decisões. Nós precisamos de um som lá. Nós precisamos de pão, de comida, de oração. O povo está clamando. E como nós precisamos orar, como nós precisamos de ajuda. Minha irmã, nós podemos fazer muito mais. Esse é o momento da igreja do Senhor Jesus. Esse é o momento da igreja do Senhor Jesus, com os corações cheios de compaixão, de graça, avançar. Procurar todos os projetos missionários e dizer assim: eu posso fazer um pouco mais. Eu posso dar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz. Eu posso dar 50 pães. Olha, missionários, eu posso ajudar. Não pare. Todas as vezes que você abre o Facebook, você vai ver lá, nós estamos nos despedindo do saudoso pastor fulano de tal, da missionária fulana de tal. São homens e mulheres que estão à frente e que estão trabalhando, porque está vendo a necessidade do povo e não podemos parar. Não podemos parar, minha irmã. E eu não estou pedindo para que você vá, mas eu estou pedindo para que você segure as cordas, para que você ore, para que você contribua, para que você encha seu coração de compaixão, de graça e que você ajude para que outras pessoas sejam alcançadas. Talvez não seja do seu conhecimento, minha irmã, mas as pessoas estão tirando a sua própria vida com fome, com sede. E a igreja do Senhor precisa nessa hora se levantar e avançar. Todas as vezes que a igreja foi coagida, a igreja avançou. Na época de Neemias, quando a igreja foi coagida, ela avançou. Em 52 dias construíram um muro. Todas as vezes que a igreja foi presa, coagida, a igreja avançou. Não é hora de pararmos, é hora de avançarmos. É hora de levantar a bandeira de Cristo e aqueles que estão na linha de frente. E ir à frente, mesmo que muitos retornem para casa. Meus irmãos, minhas irmãs, todos os dias eu digo: Senhor, eu sei que minha família está na linha de frente. Meus 2 filhos são pastores. A minha filha caçula tem 34 anos. Está lutando contra um câncer. Mas todos os dias, quando pergunto para ela: minha filha, não vá para Cracolândia, não vá. E ela diz para mim: minha mãe, as pessoas estão com fome. As pessoas estão com fome. Eu não posso parar. Nós andamos com Jesus na comunhão, no partir do pão e na oração. O que faria Jesus hoje, em plena pandemia? Há dias atrás, aqui na nossa cidade, um jovem de 20 e poucos anos, chamado Fernando, se lançou do elevador Lacerda. As pessoas ficaram olhando e ele, desesperado, com o telefone da família no bolso, se lançou. Uma semana depois, no Cabula, um outro rapaz se jogou de um prédio em uma altura. 15 dias depois, aqui do viaduto onde eu moro, na Luiz Eduardo, de manhã uma pessoa e de tarde uma outra moça. Minhas irmãs,
As pessoas estão clamando. E nós que andamos com Jesus na comunhão, no partir do pão, na oração, não podemos ficar parados diante dessas atrocidades. Nós temos que orar, nós temos que levantar um grande exército de intercessão, de oração. Nós temos que levantar um grande exército de doações para ir nos lugares das pessoas necessitadas. As pedras estão clamando. Cada vez que eu ligo a televisão e vejo as pessoas fazendo campanha, levantando alimento e indo, levando para as favelas, eu pergunto, Senhor, aonde está o povo de Deus? Aonde está o povo das nossas igrejas? A minha igreja de Mata Escura, que eu chamo de Mata da Luz, todo domingo, está lá levando 150 marmitex. As irmãs idosas produzem essa marmitex e levam, são elas que levam dentro da comunidade. Todo domingo elas vão levar dentro da comunidade. O povo está com fome, o povo quer comida. Aonde está o povo de Deus? Trancado dentro das suas casas, vivendo dentro das suas sombras, dentro dos seus lutos. Chegou a hora da igreja do Senhor encher o seu coração de compaixão e ir em busca dos necessitados. Tu me amas, cuide das ovelhas. Tu me amas, cuide dos cordeirinhos. Você me ama, cuide dos necessitados. Eu chego na Gamboa, eu vejo lá Dona Helena, que nós estamos evangelizando, tem 85 anos. Nenhum dia desses, durante toda a pandemia, ela não deixou de estar dentro da missão, fazendo mingau. Ela me perguntou outro dia, Dona Helena, cadê a igreja? O povo está com fome. Quando ela me perguntou isso, eu chorei. E eu disse, Senhor, eu tenho que comprar do meu bolso pão. Eu tenho que comprar. Ontem eu comprei um fogão industrial. Parcelei com o meu cartão, porque a gente está com um fogão que só está funcionando 2 bocas. Ontem eu comprei 50 pratos, copos para as crianças, estão com fome. Nós estamos dando aula de balé. Eu reuni as crianças, as professoras disseram assim, Soraya, essas crianças não estão produzindo. Eu sentei com as 12 crianças e eu comecei a conversar com as 12 crianças. E lá para tanto eu perguntei assim, opa, vamos saber o que foi que vocês hoje comeram de gostoso em casa? E 2 crianças falaram para mim, eu comi 2 biscoitos. E as mães mandam ficar no mar, tomando banho de mar o dia inteiro, porque não tem o que comer. E eu fiquei envergonhada, porque eu estou levando atividade para as crianças e elas estão com fome. E eu parei tudo. E nós estamos comprando. As crianças chegam de manhã, a gente dá café, a gente faz o almoço, a gente dá aula para elas. O povo está com fome. Aonde está o povo de Deus? Nós andamos com Jesus na comunhão, no partir do pão, na oração, mas nós não conhecemos a Jesus. Essa é a hora da manifestação do povo de Deus. Na televisão a gente só vê as pessoas fazendo campanha e ajudando o próximo. E nós estamos aonde, irmãs? Aonde está o povo de Deus? Nós que andamos com Jesus na comunhão, no partir do pão e na oração. Nós que conhecemos a graça, a manifestação do poder de Deus. Reaja. Chegou a hora de lançar a rede do outro lado do mar. Chegou a hora de manifestarmos a compaixão e a graça do Senhor Jesus.
Chegou a hora, minha irmã, de nós nos levantarmos como igreja do Senhor Jesus e ir para a rua. Quem puder ir. Quem não puder, minha irmã, ajude-me, que meu povo está na rua. Eu posso mandar para você e mostrar para você que meu povo está na rua, trabalhando, cuidando do povo. Eu disse, ninguém é obrigado a ir, mas eu estou na rua. Eu quero cuidar daqueles que estão necessitados. Deus me chamou para isso. Não importa que você não pode ir, mas você pode orar. Não importa que você não pode ir, mas você pode ajudar. Não importa que você não possa ajudar, mas você pode segurar as cordas orando. Hoje é dia de lançar a rede do outro lado do mar. Hoje é dia de refletir, porque aprendizado é mudança. Se a pandemia nos ensinou nada, uma coisa nós precisamos aprender: compaixão e graça. Se durante esses 16 meses que estamos parados, trancafiados dentro de casa, não aprendemos nada, precisamos aprender a cuidarmos uns dos outros, cuidarmos daqueles que Jesus então colocou nas nossas mãos. É hora de cuidarmos dos necessitados. Se você e eu estamos sofrendo, como estão as pessoas lá fora? Sem escola, sem o pão, sem o alimento, sem abrigo. Eu estou construindo casa. Eu estou cuidando do necessitado. Mas o que eu faço é um pouco, porque eu estou fazendo sozinha. Nós podemos fazer muito mais se unirmos força, porque Ele nos chamou pelo nosso nome para cuidarmos de vida com um coração cheio de graça e compaixão. Por isso hoje, minha irmã, nós precisamos andar com Jesus na comunhão, no partir do pão, na oração e dizer: Senhor, eu te conheço e eu posso fazer muito mais. Hoje, eu quero lhe desafiar a lançar a rede do outro lado do mar. Lance a rede do outro lado do mar. Hoje Jesus está chamando a mim para você e está dizendo: olha, o que você fez? Você pescou a noite inteira. Não pegou nada? Tudo bem, não tem problema. Lance a rede do outro lado do mar. Hoje, lance a rede do outro lado do mar. Ainda dá tempo. Ainda tem muitas pessoas sofrendo. Tem muitas pessoas que precisam de ajuda. Lance a rede do outro lado do mar. Por certo, pegaremos muito mais do que 153 grandes peixes. Sabe do que mais? Quando chegarmos na beira da praia, a ceia vai estar pronta. E sabe o que Jesus está dizendo para mim e para você? Você me ama? Cuide do meu rebanho. Você me ama? Cuide das minhas ovelhas. Você me ama? Cuide dos meus cordeirinhos. Você me ama? Quando eu e você aprendermos de fato quem é Jesus, nós faremos a obra dele, cuidaremos uns dos outros e faremos aquilo que ele colocou para darmos seguimento à sua obra com compaixão e graça, para cuidarmos dos necessitados, dando seguimento ao trabalho que Jesus iniciou. Nós queremos orar com você, para que a obra do Senhor continue, porque a obra do Senhor não pode parar. Não é a pandemia que vai nos deter, não é a situação do luto que vai nos parar, não são as nossas dores que vai nos parar, porque o Senhor está no controle de tudo e de todas as coisas. Que assim seja. Eu não vou parar, a estrada é muito longa, vou continuar, mesmo em meio
vezes eu não estou só, te sinto aqui. A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, o grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado, chamado maravilhoso, porque Deus tem um propósito para mim e para você. E existe muita coisa para ser feita. O mundo jaz o maligno e Deus quer me usar e usar você como instrumento de salvação, de graça, de compaixão. Mas você precisa dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu digo para o Senhor: eis-me aqui. Eu sei que você também está dizendo daí: eis-me aqui. Usa-me como instrumento. Eu não vou parar, ainda que venham as tribulações, eu não vou parar. A vida é mesmo assim. Vamos lá? A vida é mesmo assim, tantas aflições eu tenho que enfrentar, mas o Senhor está sempre a me proteger. Te sinto aqui. Quando o vento sopra contra mim, os problemas tentam me abater, eu me lembro, grande eu sou me enviou. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o evangelho anuncia. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Há muito pra fazer, há muito pra fazer. Não é mais tempo pra olhar pra trás. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim. Diga mais uma vez: eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu sei que Deus não abre mão de mim, não. Eu tenho um chamado. Aleluia. Glória a Deus. Que palavras maravilhosas. Realmente a gente não poderia esperar outra coisa de uma pessoa que tem uma vasta experiência na área missionária. Uma vasta experiência procurando ajudar pessoas, procurando ganhar almas para o reino do nosso Deus. É um exemplo para nós. Nós devemos procurar seguir exemplos desse tipo. Glória ao Senhor. Eu quero agradecer a irmã Soraya pela sua participação. Que o Senhor Jesus continue abençoando grandemente a sua vida. Quero agradecer também a missionária Fran. Que Deus continue fortalecendo e abençoando toda a sua família com esses filhinhos pequenos que ela tem. Que Deus continue abençoando você também, Jessijane, nesse trabalho maravilhoso e brilhante que você tem realizado nos presídios. Ó Senhor, que Tu continue derramando bênção sobre essas vidas. Queremos também agradecer às nossas irmãs, que esta semana nós tivemos um trabalho maravilhoso com a Sexta da Hora Certa. As irmãs se mobilizaram, as irmãs participaram, e todas aqui com muita alegria, fazendo o que o Senhor quer,
como o tema já diz, não é isso? Nós devemos viver pela graça. Então, nós estamos agradecendo a Deus, porque a gente sabe que a graça é uma dádiva divina. Obrigada, minhas irmãs, que o Senhor continue abençoando grandemente a vida de vocês. Quero agradecer a irmã Lília, quero agradecer as meninas do louvor, que Deus continue abençoando grandemente a sua vida. Agradecer a Letícia e toda a equipe dela da comunicação. Quero agradecer ao pastor Heber pelo apoio e todas as pessoas da equipe do planejamento dos eventos da MCM. Que o Senhor continue derramando bênçãos sobre as nossas vidas. Que Deus guarde cada um de todo mal. Mesmo num tempo desse tão difícil, a nossa coisa, a coisa que a gente mais tem prazer é estar louvando ao Senhor. Porque nós sabemos que Deus está no controle de todas as coisas. Que o Senhor Jesus nos abençoe. Abençoe a todas vocês que assistiram, né, de casa, esse programa, essa tarde de mulheres tão maravilhosa. No próximo, se Deus quiser, com certeza, vocês estarão aqui conosco, em nome de Jesus.